Fala pessoal, tudo em ordem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador e nós vamos falar de mensagens, algo muito interessante e bacana que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, e também muito prático. Então, vamos nessa! Já vai dando seu like aí também, hein? Primeira coisa, como a gente deve se comunicar? Usando sistemas e tudo mais, de uma forma bacana, de uma forma efetiva que traga resultados. Então, nós precisamos de meios para realizar uma boa comunicação entre o usuário e o sistema. E para isso a gente tem que pensar muito bem sobre todo esse processo de comunicação, mostrando só o essencial para a pessoa, interagindo somente o essencial, evitando o óbvio, porque você vai carregar muito se você for mostrar todas as informações possíveis ao usuário. Quando a gente tira uma foto no celular, ele não mostra o nome do arquivo, os detalhes de abertura da lente, nada disso, porque isso iria também poluir muito a interface. E também coisas óbvias, como onde que está sendo gravado o arquivo e outros elementos como a foto foi salva, foi tirada com sucesso. O feedback é apenas um som bem curto, bem simples, que facilita, nos mostra que a foto foi tirada. Então ele pode tirar várias fotos, vai ter esses sons e ele vai saber que deu certo de uma maneira agradável. É assim que tem que ser feito. Então as mensagens devem ser claras e com informações úteis e que sejam importantes naquele momento para o usuário, explicando o que aconteceu e o que pode ser feito. Então, se houve algum erro, tem que mostrar detalhes do acontecimento e uma solução para que o usuário possa sair desse determinado problema. A gente deve também ter interfaces que atuem na prevenção dos erros. Então, colocar elementos que não deixem o usuário errar. De acordo com Jacob Nielsen, um dos maiores gurus dessa nossa área, ainda melhor do que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso que possa prevenir os erros. Então, em vez de você fazer boas mensagens, o ideal é que você nunca entre em algum modo de erro, que o usuário não cometa erros, que isso esteja prevenido pelo sistema. Aqui eu tenho um exemplo de seleção de data. Se fosse uma caixa de texto, onde ele apenas digitasse a data, o usuário pode trocar o mês pelo dia, pode colocar uma data que não existe. Então, um monte de coisas podem acontecer. Ele pode colocar aqui, no caso, um período. Primeiro, um evento numa data maior, depois numa menor, sendo que esse evento deve começar antes e terminar numa data futura. Esse é o primeiro dia. Então, nesse modelo, que é muito utilizado nos sistemas que a gente vê de passagens aéreas, de hotéis, ele marca a data inicial, a data final, e esse trecho entre duas datas, ele é apresentado ao usuário com essa marcação de cores, num azul mais claro. Além disso, olha que interessante esse sistema. Ele pode escolher últimos 7 dias, últimos 15 dias, último mês. Então já tem algumas pré-definições que vão agilizar toda a interação do usuário, no caso dele querer algumas dessas datas pré-definidas. Geralmente, em bancos, o usuário quer o extrato do último mês, por exemplo. Então tem que ter esse botão, evitando que ele vai lá, selecione o dia 1º do mês e, por fim, aquela última data desejada, que seria o último dia daquele mês. Então, a gente deve pensar no contexto de uso, na necessidade do usuário naquele momento. Os elementos de mensagem ao usuário devem ter consistência. Então, se você precisa colocar muitas mensagens, há algo errado e todas elas devem estar no padrão. Assim, nós vamos facilitar a aprendizagem daquele sistema e também desenvolver a previsibilidade. Então, os usuários, a partir do que eles já conhecem,
aprende a usar outras partes do sistema sem muitas dificuldades. As boas mensagens de erro, então, devem ter linguagem clara, devem ser precisas e também auxiliar de modo efetivo o usuário a resolver o seu problema. Não devem nunca intimidar ou culpar o usuário. Lembra que a gente já disse em algumas diretrizes que a culpa não deve ser do usuário em algumas interações? Então, o especialista, o designer de interação deve pensar nisso, prevenindo erros, colocando mensagens claras para que o usuário tenha sucesso e não problemas. As mensagens ainda devem ser próximas ao usuário, não genéricas, na mesma língua, no caso nosso português, isso ajuda muito. Devem ser amigáveis, não colocando a culpa no usuário, como a gente já disse, e também evitar termos técnicos que ele não vai saber identificar, então não adianta. Mais algumas dicas: as mensagens devem ser explícitas, devem mostrar efetivamente os detalhes do que aconteceu, devem ser educadas, devem estar na mesma tela, não passando para outras telas, não dificultando a interação, deve incluir o nome do produto ou componente para o usuário saber onde está e também deve explicar como solucionar um determinado problema. Aqui eu tenho o Dropbox no seu processo de registro, de inscrição a esse serviço. Então pede aqui o nome, o sobrenome e o e-mail. Eu escrevi aqui de modo proposital um e-mail que não existe. Então ele me identificou aqui que eu devo incluir uma arroba no endereço de e-mail. Então ele já verificou aqui o que está errado, porque tem um mecanismo, tem uma formatação, tem um padrão de e-mail que deve ser cumprido nessa caixa de texto. Então ele está falando assim, ó, provavelmente está com arroba faltando aqui, ó. Não escreva como programador, não culpe o usuário, não exagere na comunicação do problema, não envie mensagens desnecessárias, não use mensagens genéricas, não use palavras que culpem o usuário, que mostram alguma coisa ilegal, como acesso negado a mensagem forte, não usar letras maiúsculas em toda a mensagem e também não usar pontos de exclamação. São aí algumas dicas de como não proceder nas mensagens. Aqui eu acho que é o ponto que vocês estavam esperando nesse vídeo, que é o uso do humor. Comenta aí se realmente vocês já identificaram essa situação em termos de usabilidade em alguns sistemas. Eu acredito que sim, porque é uma tendência, uma novidade que está acontecendo na área de interação humano-computador. O humor, antigamente, era não recomendado nos sistemas. Os sistemas eram muito frios, com muitas mensagens técnicas, mas como tudo em computação, isso também tem evoluído para melhor, aproximando o sistema do usuário com mensagens mais agradáveis, mais engraçadas. Então elas devem ser, além de somente engraçadas, devem ser informativas, claras e educadas. Não tentar encobrir o erro, esconder o erro, ele deve sim ser apresentado, ser mostrado. Se algo deu errado, então o humor é um bônus, então você pode mostrar ali a página não foi encontrada, até mostrar esses exemplos, mas mostrar um desenho legal e tudo mais, outros produtos. E também essa questão do humor, ela só é útil em algumas situações e deve ser utilizada com maestria e moderação. Por que eu digo que ela deve ser utilizada apenas em algumas situações? Pense num sistema aí de um fórum, um sistema aí de direito, de advogados. Não que os advogados não gostem de humor, mas na profissão deles, em alguns processos, tem até o meio de conversar com juízes, tem todo o formalismo e a burocracia. Então os sistemas eles não devem desfazer toda essa forma de comunicação que já é utilizada nesse domínio. Em outros domínios já acontece o inverso, o humor é mais desejado, como em alguns aplicativos de delivery, alguns aplicativos direcionados ao público mais jovem, como festas, como diversão, então isso já é muito bem-vindo. Então, o designer de experiência do usuário deve dosar essa entrega de humor nas mensagens.
Outra questão que vai além do humor é a humanização. É uma tendência também em que as mensagens devem ser carinhosas, além de utilizar o humor. É uma tendência em IHC, onde os nossos clientes querem se sentir especiais. Você deve tratar o seu usuário da melhor maneira possível, utilizando as mensagens e aproximando da maneira que a gente costuma fazer com os humanos. Não exagerar também nas gírias e brincadeiras e verificar, como eu disse anteriormente, o público-alvo, o modelo de negócio e o contexto de utilização. Aqui exemplos que eu gosto sempre de apresentar para vocês. Esse aqui é de um texto no rodapé de um e-mail enviado com amor por PicPay, uma empresa startup da área de pagamentos. E essa assinatura ela é muito utilizada em vários outros serviços e outros sistemas. Eu coloquei apenas um exemplo. Aqui um e-mail do AliExpress, de uma compra que eu fiz, e depois que o produto foi enviado, ele mandou um e-mail da seguinte maneira para mim: viemos alegrar o seu dia. E realmente alegrou, porque eu fiquei sabendo que o produto que eu comprei havia sido despachado com sucesso. Então, esse aqui é o e-mail. Comentem aí se vocês também gostam de um certo humor, de um certo carinho, digamos assim, nas mensagens. Vamos aí ouvir. Aqui uma mensagem de erro de página não encontrada da empresa Lego. Olha só que legal. Colocou um homem aqui em construção, pediu desculpa e diz que tudo ainda está incrível, para a pessoa não se preocupar. Aqui do GitHub, que é um repositório de códigos, documentos, muito utilizado por desenvolvedores, que vocês já conhecem, mas é importante ressaltar isso, onde eu tenho um Igloo aqui, e ele apresenta outros serviços e uma página, um formulário de busca, um campo de busca. Aqui o erro 404 do Duolingo, que é um aplicativo de aprendizado de línguas, bem interessante, mostrando aqui o seu mascote de uma maneira bem engraçada. Outra questão bem legal aqui, que não é apenas uma mensagem, mas um jogo que é apresentado no Chrome. É um jogo que, quando você está sem internet, ele é apresentado ao usuário. E as pessoas gostam muito, foi muito bem escolhido, essa é a minha opinião. Coloquem aí nos comentários se vocês também jogam esse game do dinossauro. É um clássico aí da usabilidade, na minha opinião, feita aí por nada mais, nada menos do que a empresa Google e seu navegador. Então, o usuário passa a jogar e até esquece um pouco, né? Apenas um pouco que está sem internet, mas já ajuda no humor, porque hoje é um problema muito grande, as pessoas ficam até estressadas quando não tem internet, quando não tem conexão. Esse é o nosso mundo atual. Também comentem aí se vocês ficam furiosos quando a conexão cai. Aqui uma mensagens legais, humanizadas e humorísticas do sistema Slack, que ajuda grupos de trabalho, como se fosse um WhatsApp voltado ao trabalho, onde você cria painéis de tarefas e outras várias questões, outras várias utilidades para grupos. E para entrar, olha só, ele coloca nesse tempo de espera algumas mensagens engraçadas, sintonizando os canais, limpando os tubos, e aí vai mostrando essa rodinha aqui de processando, desenrolando o fio, focando na ficção, fervendo a água, isso eu achei bem legal, como se fosse fazer um café, engarrafando as mensagens. Lembra que as pessoas colocavam mensagens em garrafas e colocavam no mar? Então, eles colocaram isso aqui de uma maneira bem legal. Agora, maus exemplos, que é o que a gente mais encontra, infelizmente, em muitos sistemas onde a experiência de usuário não é levada a sério, não é trabalhada. Nós temos aqui o uso excessivo de OKs. OK é um termo muito utilizado em sistemas, isso já vem de algum tempo, e que deve ser substituído por mensagens mais claras. OK? Fica até ruim repetir tanto OK.
na nossa vida, imagine nos sistemas. Aqui eu tenho uma tela cheia de OKs como um contra-exemplo. Outros exemplos aí ruins, eu não posso encontrar objetos nessa primeira janela aqui no procedimento de backup e uma falha catastrófica. Então isso deixa o usuário aí estressado, porque deu problema e não houve humor, pelo contrário, mostrou aí um problema grave a ele. Isso tem que ser feito, mas de uma maneira melhor, mostrando como ele sai do problema. Essa é uma dica que a gente acabou de ver. Outra mensagem ruim, um erro ocorreu, então esse erro a pessoa coloca aqui não e ok. Aqui outra questão que deve ser vista por vocês é que os botões eles devem levar a mensagens melhores do que vai ser feito e devem casar com a pergunta. Então se eu tenho aqui um erro ocorreu, é só um ok, não tem esse não. Aqui tem o ok, mas poderia ser outro texto, como eu já disse anteriormente, evitar o uso excessivo dos oks. E também gostaria de ressaltar que as mensagens não são apenas visuais. Nós temos que utilizar com maestria os sons de uma maneira legal e também utilizar a resposta tátil com o celular tremendo na mão das pessoas. Então isso também tem que ser utilizado, mas de maneira agradável. Nesse caso da resposta tátil, não usar só ela, porque o usuário pode desabilitar. O som é a mesma coisa, então a gente deve utilizar uma mistura visual, som e também a parte tátil. E principalmente, óbvio, a parte visual, que é a mais utilizada. Aqui um som que eu vou tocar e vocês vão reconhecer na hora. Ó. As definições de vírus foram atualizadas. Isso é clássico, então a gente deve preocupar com os sons, porque eles vão marcar o sistema. Se forem sons ruins, vai ser também ruim a sua usabilidade, a sua experiência de usuário. E aqui as referências que eu utilizei, e acessando esses sites você vai encontrar outros exemplos e contra-exemplos de mensagens ruins aos usuários. Eu fico por aqui, gostaria de agradecer a audiência de vocês nesse vídeo, pedir que curtam ele e também que se inscrevam no canal. Um abraço e até o próximo vídeo!